A todos, que o Senhor Jesus dê paz ao coração de todos vocês. Gostaria de convidá-los a abrir o texto sagrado no Evangelho de Mateus, onde nós leremos no capítulo 1, os versículos 18 a 25 do texto. O Evangelho de Mateus, nós leremos no capítulo 1, dos versículos 18 a 25, nessa noite em que cantaremos a mensagem do nascimento de Jesus, essa noite em que nós cantaremos a manifestação do amor de Deus, da graça de Deus em fazer-se presente, o Deus conosco. E preciso dizer a vocês que a gente se alegra muito de poder olhar e ver a igreja repleta de não apenas membros dessa comunidade, mas também visitantes. Vocês que vêm nos visitar nessa noite, que essa seja uma noite edificante para todos nós, que vocês sejam muito bem-vindos. O Evangelho de Mateus, nós faremos a leitura no capítulo 1, os versículos 18 a 25, está escrito: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pois bem, a nossa leitura do Evangelho de Mateus revela a glória de um Deus que cria a partir do nada. Sim. Como na criação, em Gênesis, no capítulo 1, a partir do nada Deus criou todas as coisas. Assim também, no ventre de uma mulher, a partir do nada, pelo poder do Espírito Santo, ele gera uma vida. A vida do seu filho, a vida daquele que ele havia prometido. Então, este é o Deus que criou todas as coisas, digno de ser adorado nessa noite. Nós nos reunimos nessa noite para adorar um Deus que formou todas as coisas, um Deus que criou todas as coisas, criou você e criou este dia para que eu e você pudéssemos estar adorando o nome dele. Nós também estaremos aqui reunidos para adorar um Deus que fala. Como nós fizemos a leitura, um anjo apareceu a José e falou a José. Esse é um Deus, portanto, que não apenas cria, mas é um Deus que se comunica. É um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, um Deus que fala com homens, fala comigo e fala com você. Um Deus, portanto, que cria e que se comunica e que fala conosco. Nós estamos aqui reunidos para adorar um Deus que fala conosco. Não apenas isso, versículo 21 e 23 vai mostrar para a gente acerca do Jesus. O nascimento de Jesus, o Emanuel, como diz o texto sagrado, o Deus que encarnou, o Deus que se fez carne, o Deus que é Espírito, que é eterno, que está fora do tempo, portanto, fora desse tempo presente.
entrou nesse tempo presente, se fez carne, habitou entre nós, o Deus conosco, o Deus que está aqui nessa noite. O Deus que, conforme nós vimos no texto, prometeu que de uma virgem nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E as Escrituras mostram que, como nasceu o Senhor Jesus, nasceu para que se cumprisse, o que significa dizer que nós aqui nesta noite nos reunimos diante de um Deus que criou, um Deus que fala, um Deus que é presente, um Deus que é fiel, Ele não muda. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquele que prometeu salvar, salva. Ele é Deus. E assim a gente encerra a leitura do texto, como nos foi apresentado, vendo o homem José, diante de um Deus que cria, de um Deus que fala, de um Deus que cumpre a sua promessa, se submetendo a esse Deus. O texto diz que José fez como o Senhor havia dito. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Aquilo que o Senhor disse que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? Como obras da sua mão, como aqueles que foram criados para adorar. Essa noite nós vamos adorar o Senhor, fazer aquilo que nós devemos fazer. Se você puder, eu vou te pedir para você se colocar de pé, para a gente adorar a Deus nessa noite. Antes de cantarmos ao Senhor, feche os seus olhos, para que a gente possa orar. E se você puder, peça a Deus, a este Deus, que Ele fale com você nessa noite. Peça a esse Deus que criou todas as coisas, que Ele crie em você um coração pronto e disposto a fazer aquilo que é a sua palavra, que é a sua vontade, como o coração de José. Peça a Deus para que, como Ele falou ao coração de José, Ele também fale ao seu nessa noite. Que essa seja uma noite, portanto, como foi aquela de José, em que ele pôde ouvir a voz do Eterno, e que hoje seja uma noite de cumprimento de promessa, aqui nessa noite, que o Senhor cumpra a promessa de salvação, de vida, e de revelar o seu amor a nós, que Ele crie em nós um coração disposto a servir de acordo com a palavra, que essa seja uma noite para a gente adorar de acordo com a palavra. Pai, bendito seja o Teu nome, o Deus que criou todas as coisas e que fala a sua criação. O Deus que se fez presente na história e que é fiel eternamente. Que o Senhor esteja presente aqui hoje. Por favor, Deus, invade aqui esse espaço, essas 4 paredes, não apenas essas 4 paredes, mas invade o peito de cada uma dessas pessoas aqui nessa noite, invade o coração e fala, Senhor, a cada um desses corações. Cria, Senhor Deus, dentro de cada um de nós um novo coração, disposto a servi-lo de acordo com a sua palavra, a adorar ao Senhor de acordo com a sua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de todos.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A honra, a glória, A glória, a força, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. a honra, A a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Vamos mais uma vez, só as vozes, com grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande Meu Deus. Amém. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 2, os versículos 10 e 11 apenas. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. As Escrituras estão se referindo aqui aos magos que vinham de longe. Vendo a estrela, vendo a luz brilhar, se alegraram e seguiram essa luz. E o texto vai dizer, o versículo 11: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Aqui o texto do Evangelho narra para a gente um momento em que esses homens, guiados pela luz, chegam diante do Rei dos Reis, o Senhor Jesus, e se prostram diante dele. Adoram o nome de Jesus, adoram a pessoa do Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, um menino. E ali eles apresentam dos seus tesouros as suas ofertas. Esse momento, porém, precede o momento em que Jesus, Maria e José seriam levados ao deserto, como fugitivos, precisa-se dizer, porque o menino Jesus era perseguido para ser assassinado. Então, desses tesouros que estes homens trouxeram e ofertaram na presença de Jesus, a família de Deus viveu ali no deserto. Da oferta que foi apresentada por estes homens que vieram de longe, ali, aquela oferta serviu para que a família sagrada
pudesse passar aquele tempo no deserto. Então, o que nós aprendemos aqui é que dos nossos tesouros, das ofertas que apresentamos, a igreja, o povo de Deus, o reino de Deus, avança no seu ministério. Você pode ser um colaborador, um participante das coisas que Deus está fazendo na história. Então, enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos a Deus, você pode apresentar ao Senhor as suas ofertas, uma oferta de adoração. A gente tem lá atrás alguns dos nossos cartões para poder trazer os dízimos e ofertas, e também vai ser projetado ali o CNPJ com o nosso Pix. E você pode fazer assim a sua oferta se você quiser. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, a partir do momento que eu passei a entendimento sobre realidade de mundo, eu coloquei muita esperança em super-heróis. Eu era aficionado por super-heróis. Batman, Superman, na minha época, Changeman, Flashman, Rambo, né, vários filmes do Jean-Claude Van Damme. Eu era maravilhado. Falei, meu Deus, quero ser um dia desse jeito. Trazer esperança para um mundo sem esperança alguma. À medida que eu fui crescendo, eu comecei a depositar esperança em outras pessoas e coisas, como, por exemplo, nos meus pais, admirando-os, mas, ao mesmo tempo, crescendo e vendo que eles eram falhos. Isso trouxe tristeza ao meu coração. Ao mesmo tempo que o tempo foi avançando, eu fui trabalhando, a minha esperança, muito tempo e em muitos momentos, foi no dinheiro, na segurança que o dinheiro podia dar. Doce ilusão, o dinheiro não traz
esperança e nem segurança alguma. Até que Cristo, de forma maravilhosa e doce, começou a se revelar para mim. Ele é a esperança na vida. Ele é a segurança para a nossa vida. É Ele quem traz conforto para nós nos momentos de dificuldade. É Ele quem traz paz ao nosso coração no momento em que nós mais precisamos. E Ele traz na vida, e Cristo também é esperança para a morte. Porque esse mundo não acaba aqui. Cristo é esperança na morte, porque somente através do sangue de Cristo Jesus que nós teremos a vida eterna. É Ele que é esperança, porque Ele venceu a morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É o Senhor que nós adoramos. É o Senhor que é a esperança na nossa vida. E é esse Deus que nós queremos convidar a igreja a cantar mais essa canção. É Cristo que é a esperança na vida e na morte. Essa música fala exatamente disso. E eu convido vocês a prestarem atenção enquanto cantam na letra dessa música. Louvemos ao Senhor. A esperança em vida e morte, Cristo é em quem confia o nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer. Quem nos guarda até o final é o seu amor, Cristo eternal. Cante, Aleluia, eterna esperança, cante. Aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte, Cristo é. Quem pode dar à alma paz? Deus é bom, Deus é bom, como sua graça é eficaz. Em seu sangue redentor, quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar. cante, Aleluia, eterna esperança, cante. Aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte, Cristo é. E quando o fim então chegar, viva estás, que recompensa o céu trará, eterna vida com Jesus, Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, em alegria festejar, eternamente Cristo em nós. cante, Aleluia,
Amém. Você pode se assentar. Convidá-lo a abrir o texto sagrado. No Evangelho em Lucas, capítulo 15, nós leremos o texto sagrado. Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós leremos o versículo 11 ao versículo 32 da palavra de Deus. Tendo feito a leitura, nós novamente teremos um momento de oração, pedindo a Deus que Ele fale ao nosso coração. A Bíblia ensina que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. O que significa dizer que este livro, a Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro espiritual que o homem, por si só, fazendo uma leitura, tendo capacidade intelectual, ele é incapaz, ainda sendo um homem capaz intelectualmente, ele é incapaz de discernir a palavra de Deus, de entender o que Deus quer dizer quando Ele diz o que diz. Por isso, então, nós leremos o texto e teremos um tempo de oração para pedir que Deus fale conosco, que fale ao nosso coração. Essa é a nossa humilhação, portanto. Nós nos humilhamos diante de um Deus que fala e que nós não somos capazes de entender por nós mesmos. Então, humildemente, nós pedimos: Senhor, ajuda-nos a discernir, ajuda-nos a entender. E está escrito, palavra de Deus, Lucas, capítulo 15, uma parábola, uma história que o Senhor Jesus conta, versículo 11 a 32. O Senhor Jesus então continua dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram ali a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão,
o teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui a nossa leitura. Quero te convidar a orar e pedir para que Deus fale ao nosso coração e nos ensine a partir do que Jesus diz nesse texto. Senhor, Deus do céu e da terra, em nome de Jesus eu te peço, neste período de tempo que nós estamos reunidos aqui, fala ao nosso coração, deixa-nos ouvir, discernir, entender as coisas que são espirituais, as coisas que estão ligadas à eternidade. Ajuda-nos, por favor, nós que somos seres finitos e carnais. Pedimos que o Espírito do Senhor possa nos dar discernimento acerca das coisas que são eternas, aquelas que atravessam geração e que estão apontando para algo que é muito maior e que é eterno. Que o Senhor nos ajude nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, essa mensagem, esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, é a base para a nossa cantata. O que nós cantaremos daqui a pouco tem a ver com essa leitura que nós acabamos de fazer. E essa leitura, ela é a leitura de uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história contada para ensinar uma lição, uma historinha curtinha, que pretende ensinar algum tipo de lição. Agora veja então, Jesus está contando uma história a fim de ensinar uma lição. Para quem Jesus está contando? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Para quem é que Jesus está contando essa história? Quem é que Jesus quer ensinar uma lição? São dois públicos aqui. O primeiro público, o texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 15, o primeiro versículo vai dizer que trata-se de pecadores. O que são pecadores? Pessoas que transgridem a lei de Deus. Gente que não está apegada ao ensino da palavra. Gente que vive distante da lei de Deus. Este era um público. O segundo público que ouve Jesus, o capítulo 15 de Lucas, também vai ensinar a nós que este público, diferente do primeiro, era um público apegado à lei. Gente que era obediente. Sabe aquela pessoa boazinha? Aquela pessoa joia, que faz tudo direitinho? Então, a gente tem um público, a turma que faz tudo legal, e a gente tem um público daquela galera que não faz as coisas direitinhas como Deus quer. Dois públicos, então. E Jesus conta uma parábola pretendendo ensinar uma lição. E veja como é esta parábola. A parábola fala de dois filhos. Um filho representa aquele público que não tem parte com a lei. Um filho é aquele que abandona o pai e que vai viver dissolutamente. O outro é aquele que permanece na casa do pai, mas que está descontente com o pai. Até é obediente, mas é descontente. Não tem prazer nas coisas do pai. É obediente, mas não tem alegria nas coisas do pai. Veja então que Jesus está ensinando uma lição, tanto para quem é bonzinho, para quem vive uma vida
desregrada. Tanto para quem é antinomista, ou seja, aquelas pessoas que são contra a lei de Deus, quanto para aquelas pessoas que são legalistas, apegadas à lei de Deus. Jesus está ensinando uma lição para ambos. Como que eu poderia descrever isso de uma maneira mais próxima da gente? Jesus está falando tanto para quem é da igreja, sabe, povo crente, quanto para aquela turma que não é da igreja, aquela turma que é da baderna, aquela turma que é da bagunça, que é da imoralidade, que é louca. Jesus está falando para essas duas pessoas, para esses dois públicos, contando a história destes dois filhos que, na verdade, estão longe do Pai. O que Jesus está querendo ensinar, a lição que Jesus está querendo trazer aqui, é de que estes dois públicos que ouvem Jesus estão longe da presença do Pai. Esses dois públicos, tanto o pessoal da igreja quanto o pessoal de fora, estão longe. É isso que Jesus está querendo ensinar. Ensinar que todos pecaram, como o apóstolo Paulo diz. A carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 3, o versículo 23, Paulo vai dizer o seguinte: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, o que significa dizer que não há ninguém, não há um sequer, que não esteja separado de Deus. É isso que as Escrituras estão ensinando, é isso que Jesus está querendo trazer como lição para esses dois públicos que estão o ouvindo. Agora, a base para isso que nós estamos afirmando, o que Jesus está ensinando, o que o apóstolo Paulo vai ensinar nessa carta, a gente está encontrando em Gênesis. A gente pode encontrar isso no texto de Gênesis, no capítulo 3. O capítulo 3 de Gênesis vai mostrar para a gente que o que Jesus está contando, nessa condição, nessa parte da história, está dentro de um contexto muito maior. Um contexto que vai desde a criação. Gênesis capítulo 3, o versículo 22 a 24 diz o seguinte: então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que esse texto está ensinando para nós? Que Adão, o homem que foi criado por Deus, o representante de toda a humanidade, foi expulso da presença de Deus, porque pecou. Quando o apóstolo Paulo ensina que todos pecaram, o apóstolo Paulo está aqui afirmando dentro de um contexto de representatividade. Nós somos representados. Sabe como? Nós temos um presidente, que é o representante da nação. Assim, as decisões de um presidente, de um representante, como elas têm repercussão na vida de toda a nação, assim, a ação, a atitude do representante Adão, repercute sobre toda a história da humanidade. Por isso, todos pecaram. Todos estão separados da presença de Deus. E aí, o texto vai dizer que, para que o homem não volte ao Éden e tenha acesso à árvore da vida, o Senhor Deus colocou querubins à porta do Éden, impedindo, portanto, o homem de ter acesso à árvore da vida, impedindo, portanto, o homem de ter acesso à presença de Deus e de viver eternamente na presença de Deus. O homem tornou-se incapaz de viver eternamente e de estar na presença de Deus. A humanidade está separada de Deus, está fora da presença de Deus.
E para ela voltar, ela tem querubins e uma espada flamejante para enfrentar. O que significa dizer que eu e você não temos condições de entrar no Éden, a não ser que você seja mais rápido que uma espada de Deus, uma espada flamejante de Deus, a não ser que você seja mais poderoso que os querubins que Deus colocou ali. O que significa dizer que eu e você, todos nós, afastados, separados de Deus, gente boa e gente ruim, não há um sequer, todos estão separados da presença do Eterno, separados da presença de Deus. É isso que o Senhor Jesus está contando nessa parábola. E veja só, quando Jesus conta isso, para quem está ouvindo lá naquele contexto judaico, é muito fácil de assimilar o que Jesus queria dizer. Porque o filho mais novo, ele desonrou o pai, vivendo dissolutamente. O filho mais velho, que estava em casa, que era obediente de palavras, mas não de coração, também desonra o pai quando o filho volta e se mostra descontente com tudo aquilo que o pai havia feito até então. O livro de Deuteronômio, capítulo 21, do 18 ao 21, o texto vai dizer que o filho que desonra o pai, naquele contexto judaico, o filho que desonrasse o pai, o filho que vivesse dissolutamente, o filho que não desse a honra devida ao seu pai, deveria ser levado aos juízes, para fora da cidade, e ali serem apedrejados. Havia uma lei, portanto, que ensinava que os filhos que desonrassem os seus pais deveriam ser mortos, apedrejados. Veja que o que Jesus está contando, a história de dois filhos, que por terem desonrado o pai, deveriam ser apedrejados. Não poderiam, portanto, voltar para a presença do pai. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês estão entendendo o que Jesus está querendo ensinar com essa parábola? Que tipo de lição Jesus está querendo dizer? Nós não temos como voltar por nós mesmos. Porque se a gente quiser voltar, à porta do Éden, uma espada flamejante, querubins, para nos receber, não de forma amigável, não. No contexto judaico, se estes filhos quisessem voltar, deveriam ser apedrejados, porque desonraram o pai. Ambos estão separados de Deus, é o que as escrituras estão mostrando. Um vivia dissolutamente, o outro vivia descontente. Aqui, atire a primeira pedra quem nunca se mostrou descontente diante de Deus, ainda que seja uma pessoa legal. Talvez você não seja o tipo descontente, mas seja o tipo que viva de maneira dissoluta, não está nem aí para o que Deus fala, e vive segundo as suas próprias regras, separados de Deus. Nem aquele que vive regradinho, mas que de alguma maneira é descontente, nem aquele que vive desregrado, fora da lei, todos separados de Deus. Então Jesus, ao contar essa história, ele traz um problema para a gente. E o problema é, como podem esses dois públicos representados por Adão, o primeiro público, aquele que pecador, o segundo público, aquele que, embora fosse obediente à lei, mas eram fariseus, que estavam com o coração distante de Deus, como podem esses dois públicos, expulsos da presença de Deus, desde o Éden, pelo seu representante Adão, como podem eles retornar à presença de Deus? Se há uma espada flamejante e querubins à sua porta, ou conforme a Bíblia diz, a lei que diz que estes filhos deveriam ser apedrejados, a Bíblia ensina que eu e você estamos longe da presença de Deus. Eu e você fomos separados da presença de Deus. Então, como retornar, se além de longe,
uma espada e serafins, querubins, estão à porta do Éden. Como retornar e querer se justificar diante de Deus? Lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, Deus anunciou uma promessa. O descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Sim, a promessa de um filho. E é esta a promessa que Deus faz, que anuncia o preço que Deus pagaria para que os filhos pudessem retornar à sua presença. Vejam só, no Éden, quando Adão pecou, o Senhor Deus fez uma promessa de pagar um preço, para que aquele que quisesse retornar não precisasse encarar a lei, não precisasse de encarar os querubins e aquela espada flamejante. Ele prometeu pagar um preço para quem quisesse retornar, para quem quisesse voltar à sua presença. Daí a nossa leitura de Lucas, a história que Jesus conta aqui para a gente, ela é carregada de detalhes preciosos. O versículo 20 diz o seguinte: que o filho então, querendo voltar, querendo retornar para a presença do pai, dizendo: eu irei ter com o meu pai, direi ao meu pai, pequei contra o céu e diante de ti. Quando ele vinha, o texto diz, ainda longe o pai o avistou, correndo o abraçou e o beijou. Veja, antes de o filho chegar à porta da cidade, antes que o filho fosse apedrejado, quando o filho estava longe de ser apedrejado na porta da cidade, o pai corre. Jesus está contando essa história para dizer que a iniciativa para que aqueles que querem retornar sejam salvos é de Deus. É Ele que vai ao encontro. É o pai que vai ao encontro a fim de pagar o preço para que aqueles que querem voltar não precisem enfrentar a morte, não sejam condenados pela lei. O texto vai dizer que vendo ele ainda longe, longe da espada, longe dos serafins, longe dos querubins, longe da lei que dizia que ele deveria ser apedrejado, quando ele ainda estava longe, querendo voltar para o pai foi até ele, correndo, o abraçou, o beijou, disse aos seus servos: tragam vestes novas. O que significa dizer que aquele filho que vivia com as suas vestes imundas, agora estava sendo restaurado. Sandálias novas, um anel no dedo, o que significava dizer que havia um selo de autoridade. O pai estava selando aquele filho com autoridade, restituindo, restaurando plenamente a sua presença. O preço que o pai vai pagar é com a vida do seu próprio filho, Jesus Cristo. O preço para socorrer, para resgatar os filhos que querem retornar é Jesus. Quando Deus no Éden prometeu um descendente, Ele cumpriu há 2000 anos, quando no ventre da Virgem foi gerado pelo Espírito Santo o próprio Deus encarnado, o Deus conosco, a fim de este Deus que se tornou carne, que esmagaria a cabeça da serpente, tivesse os seus pés feridos pela serpente. E a ferida da serpente consiste em ter Jesus, o descendente, morrido naquela cruz. O preço para que filhos sejam restaurados à presença de Deus foi pago naquela cruz. Então a história do nascimento de Jesus, que nós passamos a contar e a cantar aqui, é o preço que foi pago para que todos aqueles que querem voltar, querem retornar e estar na presença de Deus, estejam plenamente e em paz, apenas pela fé.
pela fé no Filho de Deus, porque não há nada que eu e você possamos fazer, pagar, para sermos recebidos na presença de Deus. Nós apenas recebemos, acolhemos nosso coração pela fé, que o que Deus fez foi ter corrido em nossa direção. O que Deus fez foi ter se adiantado para que eu e você não precisássemos pagar qualquer preço. Apenas receber, porque no nosso coração nos arrependemos e no nosso coração tivemos o desejo de estar na presença do Pai. Se você quer ter a presença do Pai nessa noite, eu queria te convidar a ouvir a mensagem que vai ser cantada. E enquanto você ouve a mensagem cantada dessa cantata, vai voltando para o Deus que já veio aqui hoje, para o Deus que correu em sua direção e quis te anunciar uma mensagem, a mensagem do nascimento de Jesus, um nascimento que paga o preço, a fim de que eu e você não precisemos encarar querubins, não precisemos encarar uma espada flamejante, mas simplesmente recebamos o abraço, o beijo, a acolhida de um Deus que toma a iniciativa por nós. Cantemos nessa noite, adoremos nesta noite o Filho de Deus que pagou o preço pelos nossos pecados. Noite de paz,
o nascimento do sol de eterno fulgor. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. Na quietude daquela noite santa, a luz eterna rompeu a escuridão da humanidade. O céu tocou a terra e o Filho de Deus nasceu para iluminar caminhos e corações. O sol da justiça brilhou, trazendo esperança e paz aos que aguardavam a promessa. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme dentro, entre os astros que espargem a luz, bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. A Ele a glória
como um mistério glorioso. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O que os olhos humanos não podiam compreender, Deus revelou em amor. O Eterno se fez pequeno, o Todo-Poderoso se vestiu de humanidade. Diante de tão grande mistério, toda glória pertence somente a Ele.
manso e suave, convidando pecadores ao arrependimento. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Com voz doce e coração cheio de graça, Jesus chama os cansados, os feridos e os pecadores. Seu convite não é de condenação, mas de arrependimento e descanso. Nele encontramos perdão, cura e nova vida. O retorno, que retornam
ao banquete pago pelo Pai. Porque este é meu filho, estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, 24. O Pai prepara a mesa, o Filho paga o preço e o Espírito Santo conduz o retorno. Aqueles que estavam distantes agora são chamados a voltar para casa, onde há festa, restauração e amor abundante. Os restos que eu comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. No tronco galho eu botei. Comprei deleites vãos.
medley. O Filho exaltado, morto e ressuscitado. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Na cruz, o amor venceu o pecado. No túmulo vazio, a vida triunfou sobre a morte. O Filho foi exaltado e sua vitória ecoa por toda a eternidade, trazendo salvação a todos os que creem.
ressuscitou. Tu és digno, Senhor. Ele é digno. Sobre o trono está. Minhas mãos, Ele venceu. Ele ressuscitou. Somente Ele é digno. Ele está aqui. Ele é digno. Ele é digno. Oh. Galileu. O preço, a graça, o amor em que pecadores se rendem. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. O Galileu caminha entre nós, revelando um amor que constrange e transforma. Diante de tão grande graça, corações se rendem, vidas são restauradas, histórias são reescritas pelo poder do seu nome.
Isaías capítulo 9. Do nascimento até a vinda, a sua vinda. Rendidos, gloriam-se no príncipe da paz. Porque um menino nos deu, um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Do berço à glória eterna. Ele reina soberano. Aquele que veio em humildade voltará em majestade. Até o dia da sua vinda. Rendidos e cheios de esperança, glorificamos o nome do nosso eterno príncipe da paz.
com essa noite linda em que cantamos o nascimento de Jesus, não como uma obra do acaso. Você também não é uma obra do acaso. Você não nasceu simplesmente como uma obra do acaso, a propósito no seu nascimento, como a propósito no nascimento de Jesus. Você foi criado por Deus. Você é obra da mão de Deus. E tendo o pecado feito separação entre você e Deus, nós e Deus, Jesus é enviado como o Filho de Deus para pagar o preço, para que você, que foi criado por Deus, pudesse voltar à presença dEle. Como nós cantamos aqui, o desejo do nosso coração é de poder retornar, de poder voltar à presença de Deus, onde tudo que foi criado bom. O mundo enfrenta um caos, é verdade. Os nossos dias são dias difíceis e você percebe que as coisas não vão bem. Não vão bem porque elas estão fora da presença de Deus, fora do propósito original. Mas a vinda de Jesus, ela se faz a fim de que todo aquele que crê em Jesus possa ser trazido de volta. E como nós cantamos, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, há de voltar. Este será o dia onde o caos terá fim, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais desordem, e aquilo que Deus criou sendo bom, será feito novo, tudo novo. Essa ordem antiga, ela terá um fim. E tudo será feito novo na presença dEle. Mas como é então que eu e você entraremos na presença de Deus? Novamente a pergunta. Ela só pode ser mediada pela vida do Filho de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. De modo contrário, o nascimento de Jesus teria sido em vão. Tudo que nós cantamos aqui não teria valor algum. Mas o que nós cantamos é a mensagem que o apóstolo Paulo diz que para alguns é escândalo, para outros é loucura, mas que para aqueles que creem é a nossa salvação, a vida de Jesus. Então eu queria te convidar a fazer uma oração nesse momento final. E se você pudesse colocar de pé, nós faremos uma oração a Deus, em que eu e você podemos pedir para que Deus nos receba na presença dEle, para que, como nós acabamos de cantar, Ele nos leve pela sua mão, para que Ele nos tome na mão e nos leve pela porta da cidade. E quando chegar esse grande dia, um dia em que nós estaremos diante do Deus, Criador do universo, nós não seremos julgados pelas nossas obras, porque por meio do sacrifício de Jesus, por meio da entrega de Jesus, aquele que crê foi justificado. E então, como nós cantamos, vestes novas, um novo anel, uma nova sandália, uma nova realidade, como filhos na presença de Deus. Queira então entregar o seu coração a Jesus nesse momento. Quem sabe confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e dizer que você quer ter uma vida na presença dEle, não apenas hoje, mas eternamente. Se puder, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e faça uma oração você, nesse momento silente.
Senhor Deus. Só o Senhor pode dar vestes novas. Só o Senhor pode selar as nossas vidas com o Teu Espírito Santo. Só o Senhor pode nos dar sandálias, cujas quais o anúncio desse Evangelho permanecerá. Dá-nos nessa noite, pela remissão dos nossos pecados, a vida eterna, pois queremos andar com o Senhor e estar na presença do Senhor. Perdoa-nos, Deus, pelo pecado que, com grande ofensa, nos fez tão distantes de Ti. Perdoa-nos, Deus, por favor. E agora recebe as nossas vidas na Tua presença, para que possamos servir ao Senhor e servir com alegria. Servir como quem desfruta de um precioso banquete, na presença do Deus eterno, do Rei que preparou uma mesa neste deserto, neste mundo de caos. Uma mesa como um oásis de esperança e de paz. Uma mesa cuja presença do Teu Filho, o Senhor Jesus, é a luz que ilumina neste deserto. Pai, por favor, toma a vida de cada um de nós, renova a nossa força e esperança neste Natal. Na mensagem do nascimento de Jesus, fortalece-nos na Tua paz, com um coração renovado, cheio de esperança, apesar deste mundo difícil, das lutas que cada um aqui enfrenta. Na Tua presença, recebe-nos como Teus filhos, pelo amor de Jesus. É a oração que eu faço junto de todo aquele que nessa noite crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Eu vou impetrar a bênção nesse momento. A gente vai receber a bênção, essa é a parte final, mas vocês que cantaram com tanta alegria e nos ensinaram aqui, vão ter a companhia de todo esse coral. Queria que vocês cantassem bem forte junto desses irmãos que há tanto tempo vêm se preparando para poder trazer essa mensagem para vocês, a anunciar a mensagem do Natal, do nascimento de Jesus. Então, cantem com alegria e despeçam-se em paz na presença do Galileu, o Senhor Jesus. Recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém, amém. Cantemos ao Senhor.
Glória a Deus. Um Feliz Natal para todos vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês, especialmente você que nos visita. Então, para a gente se despedir, não vai embora sem dar um abraço em quem estiver perto de você. Dá um abraço a quem te convidou. Que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigado. Um forte abraço. Feliz Natal.